Boa tarde a todos. O pessoal está me vendo? Sim, ouvimos bem e estamos te vendo também. Eu fui pego de surpresa, né? Ontem o Caissá me ligou e solicitou, né, para me falar alguma coisa, então, meio de improviso, eu gostaria, então, alguns minutos da atenção de todos. Nós já estamos no mês de dezembro, né? Esse ano foi um ano bastante atípico, com a questão da pandemia, né? Começou praticamente a questão do isolamento social em março, e nós já estamos em dezembro, então praticamente 10 meses, né? Nesse problema. Só para recordar um pouquinho, lá para o mês de abril ou maio, por curiosidade, eu fui ver uma palestra de outras igrejas, fala como é que as igrejas estão se virando, né? Aí eu estava ouvindo uma palestra de um pastor, né, de uma igreja, não é aqui em São Paulo, uma igreja até grande, né? Aí ele comentava que só de aluguel eles pagavam mais de 30 mil, né? 35 mil reais, uma coisa assim. E que aí eles estavam solicitando que as pessoas pudessem trazer o dízimo, né? Porque com a questão do isolamento social, a igreja estava fechada, não podia receber ninguém, não podia fazer as orações. E aí diz que eles estavam recebendo pelas portas dos fundos, até por causa da fiscalização, né? Então, né, teria uma entrada lá na lateral nos fundos, pela outra rua, então que as pessoas pudessem ir até lá para poder fazer seus dízimos, coisas assim. E aí eu fiquei pensando, nossa, 30 mil reais, né? Puxa vida, mesmo que seja dízimo, se você fizer 100 reais, olha, precisa de pelo menos 300 pessoas para pagar o aluguel. Imagina a dificuldade que, eu acho que no caso, as igrejas estão, né, sofrendo, né? E aí você pensa, né, puxa, essas igrejas grandes que muitas vezes só dependem das orações, né, das pessoas que vêm diariamente fazer as orações e tudo mais, como é que estão se virando, né? Então, provavelmente, aquelas que viviam dessa forma, fica muito difícil. Acho que muitas igrejas faliram, né? Muitas igrejas, assim como empresas que dependem das pessoas, assim, no dia a dia, eu acho que foi muito complicado. Aí eu fiquei pensando, e os kyokai, como será que estão fazendo nessa época, né? Então, pelo que eu vi, cada kyokai teve uma forma diferente de agir, né? Alguns kyokais realmente pararam completamente, né? Deixaram as pessoas irem para o kyokai, então provavelmente a questão do Osonai também deve ter diminuído. Por outro lado, as despesas também diminuíram, mas mesmo assim, eu acho que quem vive dessa forma, eu acho que é muito complicado, né? E eu acho que a questão da pandemia também traz muito, assim, como eu comentei agora há pouco, né? As igrejas, acho que foram um dos setores, assim, que mais afetaram, né? Então, acho que a questão da pandemia também, ela traz, assim, para que serve, né? Esses locais, né? Locais como igrejas, para que servem as igrejas, né? Então, eu acho que se as pessoas vão até uma igreja, é porque, de alguma forma, espera-se um retorno, não é verdade? Ninguém vai passear numa igreja só para ficar ali passeando, né? As pessoas vão, a maioria, pelo menos, né? Não digo todos, mas a maioria vão em busca de alguma coisa, né? Alguma coisa que nos traz benefício, né? Pelo menos é o que eu imagino, né? E aí, por outro lado, o que as igrejas, né, estão oferecendo em troca de tudo isso, não é verdade? Então, aquelas igrejas que realmente não conseguem trazer nada, eu acho que essas realmente vão acabar fechando, né? Acho que não há outro jeito, não é verdade?
A questão do dízimo também é uma coisa muito complicada, na verdade. Não é assim qualquer pessoa que fala, olha, eu vou fazer o dízimo. Dízimo, só a palavra já diz, né? É 10%. Você se dispor de 10% assim, do seu sustento, do seu salário, não é fácil, principalmente numa época assim, né? Esses dias eu tenho, como eu ajudo assim na parte de transmissão das palestras, né? Eu estava ouvindo uma palestra, a palestra da manhã, é uma pessoa dizendo assim como que ela educava os filhos, né? E ela comentava que todo dia, né, de manhã, ela chamava as crianças para fazer o ostomê, né? E dos 3 filhos, um deles sempre vinha já na hora certa, já estava sentadinho. Mas as outras duas, não, diz que já as outras 2 crianças já demorava, tinha que chamar. Então, o que eles falavam é que você fazer o ostomê, acho que todos aqui sabem, mas para quem não conhece a religião, ostomê seriam, a gente fala serviço sagrado, mas seriam as orações que a gente faz, né, de manhã, uma vez de manhã e depois à noite. Então, o que ela dizia é que o ostomê, para quem faz assim, se dedica, Deus nos presenteia, Deus nos dá um presente invisível. Foi dessa forma que ela sempre falava para as crianças, né? Aí a gente fica pensando, mas presente invisível? Como seria esse presente invisível, né? Eu lembro que eu também, quando era criança, né, a gente ia muito a questão do Shonenkai, né, que era o encontro de crianças, e a gente ouvia muito a questão dos mestres falando, né, olha, a melhor poupança que você faz na vida seria poupança para Deus, né? O que seria poupança para Deus, né? Fazer uma poupança para Deus. Nada mais é do que realmente fazer esses dízimos, né, que as igrejas falam, fazer as suas oferendas, né? E eu acho que isso realmente é uma, como é que a gente pode dizer, seria poupança, né, para Deus. Fala, não, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu, né, não gosto nada disso. Não tem problema, mas de qualquer forma, quando a gente fala em Deus, normalmente a gente lembra assim de uma ação para o bem de todos, né? Então, eu acho que o fato de você não querer ajudar a igreja não tem problema, mas que possa de alguma forma reservar uma parte, né, dos seus ganhos e oferecer de uma forma voluntária para quem precisa, por exemplo, né? Eu acho que nessa pandemia a gente notou bastante isso, né? Se a gente começa a ouvir história de pessoas, né, a gente vê que as pessoas se juntaram, né? E para ter essa, digamos assim, essa ação de boa vontade, essa ação de bondade, né? Essa ação de doação. Eu acho isso assim, uma coisa que realmente deu para ver, né? Por exemplo, esses dias teve o encontro do Nankai, né? E aí eu fui incumbido de fazer a edição, porque ia passar um vídeo, né? De como é que os Kyokais estão se virando, né? Os Kyokai do Nankai, como que eles estão se virando, assim, como que estão as pessoas, como estão agindo as pessoas, né? De cada Kyokai. E aí, eu lembro que do nosso Piratininga, o nosso Bruno Caissan foi um dos primeiros que enviou o vídeo, né, para a gente, mas a maioria mandaram só fotos, né, e aí eu tive que editar o vídeo. Mas a questão do vídeo também, como era um vídeo que estava pronto do Piratininga, eu deixei bem para o finalzinho para dar uma olhadinha. E aí, quando eu vi o vídeo do Piratininga, né, começava logo com uma ação assim de doação, né? E aí estava lá a Andressa Saito, né? Tava doando assim, fazendo umas doações com umas pessoas e eram cestas básicas, coisas assim. E depois estava lá Masao Saito, né? Também fazendo as máscaras, coisas assim. Aí quando eu olhei assim, eu falei, nossa, mas do jeito que tá, parece que
é uma coisa do Kyokai, né? O Kyokai que está organizando, fazendo isso. Então eu falei, não, eu vou mudar isso. Aí eu coloquei mais para o final e falou, olha, foi tal pessoa, família de tal pessoa que fez, né? Então, aí você começa a ver que as pessoas, individualmente, nesta época, agiram assim, de uma forma voluntária de poder ajudar as pessoas necessitadas justo nessa época, né? Eu acho que tudo isso, essas ações, realmente é o que vai fazendo, digamos assim, essa poupança para Deus, né? Então, como eu estava dizendo, desde pequeno eu vi muito isso, né? A questão de fazer poupança a Deus. Aí, eu só vou contar rapidinho, assim, como é que foi, assim, a minha vida, porque eu já estou com 60 e mais de 60 anos, então já dá para contar um pouquinho do que aconteceu no passado, né? Desde pequeno, eu fui, assim, de uma família muito simples, né? Nunca foi, assim, de uma família financeiramente abastada, nada disso, né? Mas a minha mãe tinha muito isso, né? A questão da honestidade, principalmente a questão do Osonai, assim, não, todo mês tem que fazer direitinho, coisa assim, né? E aí eu fui crescendo, comecei a trabalhar, montei minha empresa, né? E até a questão da empresa também eu montei porque eu fazia um curso, na época, fazia um curso de eletrônica e acabei não conseguindo terminar o curso, né? Inclusive, foi numa das melhores escolas técnicas que eu estava fazendo, mas, enfim, eu não consegui terminar esse curso, então eu acabei optando para fazer a coisa como empresário, né? No começo foi bastante difícil, mas com o tempo a gente conseguiu trabalhar com, assim, até de uma certa forma, um grande porte, coisa assim, mas chegou uma hora que, até pela questão de a gente ter esse pensamento de honestidade, coisa assim, se tornou muito difícil, né, porque eu trabalhava justamente no ramo de formaturas, né, formaturas de eventos, coisa assim, então chegou uma época que as outras empresas começaram a oferecer tudo de graça, assim, né, aí você pensa, nossa, por que de graça, né, na verdade não é nada de graça, né, é tudo cobrado, mas a maneira que fala parece que é tudo de graça, né, de uma certa forma, eu acho que é uma enganação, assim, mas, enfim, é o que as empresas faziam, né? E aí eu falei, não, dessa forma eu não vou trabalhar. Aí chegou uma hora que praticamente a empresa estava falindo, né? Não tinha mais nada, assim, para fazer. E foi nessa época que surgiu um trabalho de uma TV japonesa chamada IPC TV. E nessa TV nós começamos em 2000 e trabalhamos até 2015, 2016. Então foi um longo tempo, né, de parceria que a gente teve. E eu acho que, como se diz, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, assim, de aprendizado, de coisa assim. Eu lembro que foi justamente numa das piores fases da empresa, né, que a gente estava quase falindo, que veio essa oportunidade de poder trabalhar para essa empresa, né. E como a gente fazia programas de TV em vídeo, né, a gente fez um programa chamado Guia Brasil, onde a gente visitava muitas cidades assim do Brasil, né. E, assim, a maneira que a gente fazia é que, como era Brasil, era bastante complicado a gente viajar, coisa assim, porque é um custo muito alto, né? E às vezes não compensava. Mas, na medida do possível, a gente viajava, né? Não se preocupava muito com os custos, né? A gente procurava viajar e fazer uma coisa bacana. E eu acho que isso é interessante, que essas coisas ajudam, sabe? Você realmente não pensar somente em lucros, né? Pensar em oferecer coisas boas, né? E isso acaba que atraindo melhores serviços, né? E eu lembro que, como eram programas de mostrar coisas boas da cidade, as cidades nos convidavam para ir,
né, para mostrar aquela cidade. E quando a gente chegava lá, a gente era muito bem recebido, né, os melhores hotéis, os melhores restaurantes, né, coisas assim, né, e para a gente praticamente sem nenhum custo, né, pelo menos nessas coisas, né. Então a gente não cobrava nada dessas pessoas, né, quem pagava era a televisão, e também a gente não tinha a questão igual da formatura, aquela questão da enganação, não existia nada disso, né, era uma coisa muito assim, honesta, né, e nesse trabalho, então, a gente conheceu, nós conhecemos muitos lugares, muitas pessoas, pessoas inimagináveis, né, artistas, políticos, e assim por diante, pessoas que eu nunca imaginei na vida, a gente passou a conhecer, passou a ter contato com essas pessoas. Então, digamos assim, essas coisas são muito gratificantes, né? Então, a gente poderia dizer que, como se diz, a gente às vezes pensa, nossa, a empresa está falindo, já não temos mais o que fazer, coisa assim, né? Mas a gente procurando trabalhar de forma honesta, como a gente vê, né, começa a aparecer esses presentes, né, invisíveis de Deus, né? Então, acho que a gente lembrar sempre disso, né? Eu estava comentando a questão do Osonai, do dízimo, né? Eu lembro que quando o nosso Kyokai começou essa nova construção, a gente também foi na época de 80 e pouco, né, 1980 e alguma coisa, 80 até, né, 83, 84, e a gente tinha ainda empresa de fotografia, e eu fiquei pensando como é que a gente poderia ajudar, né, o Kyokai de alguma forma. Então, a solução que eu encontrei foi, eu acho que eu tinha 2 carros na época, falei, não, em vez de pagar o seguro do carro, esse valor de seguro, eu comecei a fazer Osonai, né? Comecei a fazer oferenda para a parte de construção, né? E, graças a Deus, eu não tive, na época, eu não tive nenhum acidente grave com o carro, nada. Então, todo aquele, né, aquele gasto que poderia ter com o seguro, eu, de uma certa forma, eu oferendei, né? Tem pessoas que podem falar, mas é questão de ponto de vista. Pode ser, mas só o tempo vai dizer se aquilo funcionou, se aquilo é verdade ou não, né? Para mim, funcionou. Eu não tive nenhum problema na época, né? E até hoje, né? Tem coisas que eu recebo que eu não acredito, assim, né? Como todos sabem, ano passado eu fiz uma cirurgia até muito delicada, né? Eu só não vou contar hoje porque vai prolongar demais, mas, assim, as graças que eu recebo, como é que te fala? Esses presentes invisíveis, eu acho que é muito gratificante, né? Então, para não prolongar, eu gostaria que as pessoas pensassem sempre, né, nesse assunto, né? Se a gente não pode, se você pode fazer uma questão de Osonai, isso, aquilo, né, nas igrejas, que façam, né? E se você não gosta, não gosta de religião, mas que faça de alguma forma, separe uma parte daquilo tudo que você faz do que você recebe, né, para alguma coisa voluntária. Se você não recebe financeiramente, que você faça, doe o seu dia a dia, o seu momento, o seu corpo físico, né? Como eu estava comentando, né, no caso, muitas pessoas do Piratininga também acho que fez, mas eu admiro muito a família do Masao Saito, né, por esse tipo de atitude, né, e eu acho que não é qualquer um que pode fazer isso, né. Então, acho que essa época de pandemia é exatamente uma época, assim, realmente de separação, né, do que a gente pode estar fazendo, né, de bom, né, o que a gente tanto aprende, né, a questão do Hinokshin, coisa assim, né. Então, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Katsumi, pela sua história, pelo depoimento. Vamos agora, então.